Bom dia, recebemos o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, para discutir com ele aquilo que são as principais preocupações dos jovens nestas legislativas. Se queres ouvir mais, acompanha-nos no Spotify ou então no YouTube. Bem-vindos de volta aqui às nossas entrevistas com os candidatos às eleições legislativas. Hoje temos connosco o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, para falarmos com ele e para percebermos, para os jovens, quais é que são as propostas que o LIVRE tem. Rui, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite para estar cá no CNJ. Obrigado pelo convite, Rui. E nesta que vai ser uma conversa entre dois Ruis, por isso vamos tentar não confundir nomes, até porque acho que vai ser fácil nessa parte. O primeiro tópico que hoje vamos conversar um bocadinho tem a ver com a questão da habitação. Hoje sabemos que 2/3 dos jovens ainda vivem na casa dos pais, 29,7 é a média de idade que tipicamente sai da casa dos pais. Este continua a ser um grande flagelo para a população jovem e mesmo quando sai de casa dos pais é um grande limite à emancipação ou à continuação da emancipação, até porque muitas das vezes esses jovens que saem de casa continuam com muitos constrangimentos financeiros e isso não dá para pensar em próximos passos na emancipação, claro. Até na questão da natalidade, que é um grande problema que temos para a nossa sociedade. A pergunta que se impõe neste momento aos partidos políticos é que respostas é que existem e que são obrigatórias de dar para a habitação e para a habitação jovem? Bem, há pelo menos 3 tipos de respostas que é preciso dar na aquisição de casa própria, da primeira habitação própria permanente, no apoio às rendas e na construção ou disponibilização de residências estudantis, nomeadamente no ensino superior. Vou começar pela aquisição de casa própria porque acho que é aí que temos deixado que se cria em Portugal um fosso geracional, que é um fosso social também, que é muito grave, em que, por causa dos excessos de endividamento e de recurso ao crédito de gerações passadas, basicamente, nas políticas públicas, governantes e muitos políticos de muitos partidos acharam que o que se devia era simplesmente fechar a torneira e desincentivar a aquisição de habitação própria e permanente. Ora, isto gera vários problemas. Um é de desigualdade social. Quem é filho de famílias com posses continua, na verdade, a comprar casa, continua, apesar de tudo, a compensar com as rendas tão caras que há, e não só porque a casa serve de habitação e, portanto, responde a um direito e a uma necessidade, mas também é uma reserva de valor que pode ser mobilizada no futuro e os jovens de famílias da classe média, média-baixa ou baixa, não têm acesso à habitação própria permanente e isso não foi sempre assim. Nos anos 90, no início do século, pessoas da minha geração puderam... venho de uma família que não tem posses, eu era, como fui durante muitos anos sempre, um recibo verde, um jovem que trabalhava a recibos verdes ou que era bolseiro e, no entanto, na altura, a gente não tinha medo de entrar num banco, pedir um empréstimo, que muitas vezes concedia 100% do montante necessário para comprar a casa, era bonificado nos anos 90 e, portanto, os juros eram muito baixos. E isso significa a tal reserva de valor ao longo da vida que pode ser mobilizada. É injusto que os jovens de hoje em dia não tenham acesso à mesma aquisição de habitação própria e permanente. O que é que o LIVRE propõe? E atenção que propõe, não agora, mas já propunha nas últimas eleições, era o único partido a propô-lo e agora há várias propostas que são parecidas ou sucedâneos, que nós acreditamos que não são tão boas e, portanto, quero explicar a nossa. Chama-se Ajuda de Casa. A Ajuda de Casa é um fundo público que tem a disponibilidade de comparticipar a entrada para a compra de casa própria a jovens e à classe média-baixa. Significa que aquilo que é, neste momento, a principal barreira a que uma pessoa possa entrar no banco e tentar aceder a um crédito, que é o não ter a disponibilidade da entrada, e é aí, aliás, que a diferença entre famílias com posse e famílias sem posses mais claramente se verifica. Não há jovens de famílias pobres ou de classe média-baixa em Portugal que tenham 30 mil ou 40 mil euros para chegar ao banco e dizer eu já tenho esta entrada, ou por muito que poupem com todas as dificuldades, só o iriam ter muito tarde quando já não fossem jovens. Aqui podem ir ao Fundo Ajuda de Casa, segundo a proposta do LIVRE, haver uma comparticipação para essa entrada e, portanto, já não vão ao banco com zero, vão ao banco com o dinheiro da entrada. Esse dinheiro da entrada
ele é devolvido após um período de carência, e portanto podem passar 5 anos até começar a ser devolvido, ou é pago um juro baixo, ou durante o tempo em que ele ainda for comparticipado pelo fundo público, pelo Estado, no fundo, ele traz consigo condições. Por exemplo, imagine-se que o jovem compra a sua casa e que depois mais tarde vai fazer um doutoramento no estrangeiro. E que durante esse período em que está no estrangeiro quer arrendar a sua casa. É legítimo, uma vez que o jovem é coproprietário da casa com o Estado tem 5%, ou 7%, ou 10% da casa, e o resto o jovem está a pagar ao banco, que essa casa seja arrendada em regime de arrendamento acessível. Se a casa for vendida, o que é que isto significa? Significa que, se não tiver sido ainda pago a comparticipação do sistema ajuda de casa, que a casa, por exemplo, deva ser vendida dentro do mesmo sistema. E assim ajuda ao próximo jovem. Mas também ajuda de outra forma. Como o que o Fundo Público Ajuda de Casa detém é uma percentagem da casa, se a casa valorizar, e na maioria dos casos valoriza, significa que aquele dinheiro que foi a comparticipação também valorizou. E se a casa é vendida no mercado, significa que a devolução ao Fundo de Ajuda de Casa, entretanto, já é uma devolução com mais um acréscimo do dinheiro que, entretanto, valorizou. Significa que este fundo pode crescer, ele é sustentável, ele pode ter um capital inicial que é determinado pelo Orçamento Geral do Estado, mas depois, ao longo dos anos e décadas, ele vai aumentando, o bolo vai aumentando. Quanto mais jovens recorrerem a ele, mais o bolo aumenta, mais jovens podem ser ajudados. E, portanto, para a aquisição de casa própria e permanente, e deixe-me só muito rapidamente explicar qual é que é a diferença com as propostas dos outros partidos. O que outros partidos têm proposto é 100% ao crédito. É que o Estado seja fiador, ou de 100% ou de uma parte. E isto tem vários problemas. Não resolve o problema dos jovens de famílias com poucas posses, dos jovens pobres ou dos jovens que não querem recorrer à família ou que são de classe média-baixa. Porquê? Continuam a ter o mesmo problema de não entrar no banco com o dinheiro para a entrada da casa. Portanto, inclusive, há aqui um lado mas se for de uma certa financiado, Não, porque é 100% o Estado ser fiador. O dinheiro... Alguns partidos também têm colocado a questão de trabalhar com o setor bancário de uma forma a haver ofertas no setor bancário em que é 100% de financiamento. Temos visto alguns partidos a dar essas propostas. Sim, mas de qualquer forma aí o que é que acontece? Acontece que... O fiador é sempre o Estado. O fiador é sempre o Estado. É um risco que, na verdade, se duvida que o Estado possa correr, inclusive é por causa das próprias regras europeias, porque isso torna-se dívida pública. Ao contrário do sistema de ajuda de casa, em que basicamente aquela comparticipação pode ser devolvida pelo beneficiário, e então, no caso, é o Estado que está a fazer um empréstimo, aqui é o Estado que está na linha de pagamento do empréstimo que um terceiro contraiu. Significa que se houver crédito mal parado, cai em cima do Estado. Significa que se a dimensão destas ajudas for uma dimensão grande, que é o que nós precisamos para resolver o problema, pode haver ali centenas de milhões ou milhares de milhões de euros empatados que depois seja preciso ir salvar bancos, como já nos aconteceu no passado, e demoramos tanto tempo a quebrar aquela cadeia perversa entre a banca e o Estado, e agora não a vamos recriar outra vez. E depois significa também que, a não ser que de facto convençam os bancos, e eu tenho as minhas dúvidas e depois posso explicar porquê, a emprestarem 100%, basicamente o Estado está-se a oferecer para ser fiador dos jovens ou das famílias que já tivessem dinheiro para a entrada. É exatamente o contrário do que nós propomos. Portanto, o que nós propomos é a criação de um fundo público, que ele próprio cresce, tem uma dotação inicial do Estado, mas ele cresce com o tempo, ele ajuda na entrada, que é onde as pessoas precisam para começar, e o que nós temos nesta corrida de obstáculos, que é o jovem chegar à casa própria, o que outros partidos têm feito é dão um rebuçado no fim, que é o jovem muitas vezes não tem entrada. Se tem entrada, chega ao banco, não lhe concedem o crédito. Aí, quer dizer, se finalmente tem o crédito, é preciso arranjar uma casa que possa pagar. Quando tudo isto está completo, dizem agora vais ter uma isenção de IMI, ou de IMT, ou do que quer que seja. Mas quer dizer, mas isso é para aquela minoria de jovens que conseguiu comprar a casa. Nós não temos que pôr o rebuçado no fim. Nós temos que dar uma ajuda que se veja no início. Rapidamente, arrendamento. Somos a favor de políticas de arrendamento acessível, de apoio ao arrendamento.
inclusive com o Fundo de Emergência na Habitação, que foi por nós criado no último Orçamento de Estado, 1/4 do imposto de selo de todas as transações imobiliárias vai para o Fundo de Emergência na Habitação. Segundo os nossos cálculos, é 100 milhões de euros ao ano e, portanto, está aí dinheiro para ajudar as pessoas que estão em risco de perder o teto, combater o fenómeno dos novos sem-abrigo e ajudar a integrar essas pessoas, que são pessoas que trabalham e estão na rua, e também dar apoio, Porta 65 e por aí afora. Em último lugar, residências estudantis, e podemos falar disso também noutros temas, porque é também importante para políticas de cidade e políticas de coesão. Nós temos património público, algum dele muito bom, com muita qualidade, no centro das cidades, que está esvaziado. E aquilo que eu não quero é que chegue aí um dia um governo que diz isto vai ser vendido ao desbarato para fundos imobiliários fazerem magníficos lofts para, não é, quer dizer, qualquer milionário ou qualquer unicórnio chega aí e adorará ter um loft no quartel de Campo de Ourique ou nos edifícios dos hospitais civis e dos ex-tribunais civis em Coimbra ou no Porto ou em Braga, ou onde quer que seja. O que nós dizemos é que o Estado tem que inventariar o seu património, tem que fazer projetos de refuncionalização para esse património e 3, 4, 5 mil estudantes que a gente ajude em cada mês de setembro ou outubro a cada ano a ter uma solução de residências de estudantes refeitas, restauradas nesses edifícios. São menos 3, 4, 5 mil jovens que estão à procura de quarto em apartamentos que outros jovens que estão a constituir família Mas precisam. esse trabalho não devia ter sido feito no PNIAI, ou seja, porque o Plano Nacional de Incentivo do PNIAI do alojamento estudantil, o Plano Nacional de Alojamento Estudantil, era suposto que esse fosse um inventariado e uma caracterização de quantas universidades e os municípios que candidatavam ter esse plano bem definido. Eu conheço universidades que vão reconfigurar edifícios do Estado. Isso não correu bem no entender do livro, ou seja, esse mapeamento, esse levantar dos edifícios que podiam ser transformados em residências estudantis. É muito insuficiente. É muito insuficiente ter já o conhecimento do próprio património do Estado. Todos os anos o Tribunal de Contas se queixa que não sabe qual é que é o património do Estado. Ou seja, o Tribunal de Contas controla aquilo que é fungível, não é, os fluxos de dinheiro que entra, dinheiro que sai, basicamente controla a caixa do Estado, mas o nosso Estado, num país que tem 900 anos e que tem um património até mais que vai para lá disso, grande parte da sua riqueza não são os fluxos de caixa, são aquilo que nós temos em património construído. Não o conhecemos completamente, não o avaliamos, o número de edifícios devolutos do Estado, temos números diferentes dependendo de entidades diferentes, mas além disso, para verdadeiramente o valorizar, nós temos que saber que funções sociais é que esse património pode responder. Ou seja, não é só uma avaliação de mercado, porque depois também temos outros problemas nos quais o Tribunal de Contas também está envolvido, que é, se uma Câmara Municipal tiver um plano para a reconfiguração, refuncionalização de um quartel que está vazio, que tem meia dúzia de militares e que já não cumpre funções, já não tem praticamente funcionalidade militar que faça sentido no século XXI. Se dissermos vai ser uma biblioteca, um centro de dia, uma creche, uma incubadora de cooperativas ou de associações, e isto custa X e estamos dispostos a pagar X milhões ao Ministério da Defesa, se tiver havido uma avaliação simplesmente ao preço de mercado, que diga isto, se for vendido por um condomínio de luxo, vale o dobro desses X milhões, nós temos que ter uma lei que permita fazer a utilização social, porque senão o Tribunal de Contas vai nos dizer que vender a baixo custo para uma biblioteca é gestão pior do que vender a alto custo para condomínios. Ora, condomínios a gente já tem, e os privados que os façam nos terrenos que comprarem. Agora, quartéis que estão vazios, que estão no centro das nossas cidades, que são património artístico e arquitetónico da República Portuguesa, eles devem são casas velhas que devem servir para ideias novas. E às vezes faz-me um bocadinho de impressão que na própria Assembleia da República, que é um exemplo disso, porque a Assembleia da República foi um convento, e quando se fez a Revolução Liberal em 1820 e quando passámos a ter um Parlamento, o que é que se achou? Já não faz sentido que continue a ser um convento, faz sentido que passe a ser um Parlamento. Agora é a mesma coisa. Em alguns lugares, que são ex-hospitais civis, ex-penitenciárias, quer dizer, o estabelecimento prisional de Lisboa, no qual os presos, as pessoas que estão detentas, têm
enfim, condições muito más e que, no entanto, é um edifício que precisa de ser restaurado e renovado. Arquitetonicamente ele tem valor patrimonial e está ali mesmo ao lado de uma universidade, porque é que não tem utilização, como biblioteca, como o que quer que seja. Vamos rodar aqui um bocadinho o tema, vamos passar para o tema do trabalho e eu vou começar com uma pergunta simples e depois a resposta acho que vai ser relativamente curta, que é o LIVRE defende o aumento do salário mínimo nacional, sim ou não, e depois em que medida, ou seja, em que patamares e qual o nível de aumento do salário mínimo? A resposta é sim, claro. Não somos daqueles partidos que defendem que deixe de haver salário mínimo nacional para haver salário mínimo municipal. Isso não nos faz, ou que defendiam, acho que agora já não defendem, para ser rigoroso, mas achamos que para não entrarmos num leilão de números em relação ao salário mínimo nacional, o que é importante é que o salário mínimo nacional tenha critérios. Defendemos 3 critérios para o salário mínimo nacional. Um deles é um que sempre houve, desde a sua criação até 2015, houve na prática, ele não estava definido em lei, mas na prática, o salário mínimo nacional foi sempre pelo menos 80% do salário mínimo nacional espanhol. É daqueles casos em que a comparação pode ser feita porque foram criados ao mesmo tempo e durante décadas o salário mínimo português era pelo menos 80% do salário mínimo espanhol. Se pensarmos que o PIB português per capita é 93% do PIB per capita espanhol, na verdade até estava abaixo do que deveria estar. Portanto, é por isso que dizemos pelo menos, esse é o patamar mínimo. O que é que aconteceu? Entre 2015 e a atualidade, e isso é uma culpa, infelizmente, a nosso ver, de governos que foram apoiados pela esquerda, e temos sempre denunciado isso é a nossa família política, mas é um erro próprio, foi deixado que o salário mínimo português deslizasse dos 80% até quase aos 70%. Porquê? Porque o salário mínimo espanhol aumentou muito. Hoje em dia, um investidor internacional olha para a economia ibérica, muito integrada, e o que é que vê quando olha para os salários mínimos? Pensa assim, para trabalho qualificado, de alto valor acrescentado, Espanha, para trabalho barato, Portugal. É um perigo para Portugal, para a mensagem que nós mandamos para fora e para os investidores, para os agentes económicos. Nós devemos voltar, temos de ter um plano para a próxima legislatura para pôr o salário mínimo pelo menos a 80% do salário mínimo espanhol, pelo menos a 50% do PIB per capita mensualizado e pelo menos a 60% do salário médio, que são 2 critérios que estão a ser discutidos neste momento a nível europeu para uma diretiva sobre o salário mínimo a nível europeu. E pegando no salário médio, até porque esse também era o tópico que íamos pegar agora, até porque um dos exemplos que ia dar era a questão da Europa, da compatibilidade com a Europa e perceber que estamos muito aquém daquilo que é o valor europeu e por isso é que temos um fluxo cada vez maior de jovens qualificados que entendem que as suas oportunidades estão noutros locais da Europa. A pergunta é o que é possível fazer, porque se o salário mínimo é por decreto, o salário médio não é por decreto, é preciso fazer aqui algumas medidas. Que medidas o LIVRE entende que são essenciais tomar para o aumento do salário médio em Portugal? Sim, bem, o salário mínimo, com base nestes critérios que eu descrevi há pouco, seria de 1.150 euros até final da legislatura na proposta do LIVRE. Mas, evidentemente, é preciso haver um acordo com os parceiros sociais, um pacto para o rendimento, o trabalho e a proteção social, que nos permita também almejar chegar mais longe com o salário médio. Portugal tem uma escolha estratégica a fazer, que não é um debate novo, devo dizer. É um debate que tem muitas gerações, que têm até séculos em Portugal. É o debate entre o dinheiro fácil e o verdadeiro enriquecimento. O dinheiro fácil, em Portugal, já foi o ouro do Brasil, já foi o petróleo de Angola, já foi os fundos europeus, agora é o imobiliário de luxo e é o turismo de massas e até há já quem pense que quando isto estiver esgotado vai ser a mineração em mar profundo, portanto as riquezas que estão no fundo da nossa zona económica exclusiva. Mas foi sempre, em todas estas fases, o rebaixamento do valor do trabalho. Mão de obra escravizada, mão de obra em trabalhos forçados, salários baixos, pessoas mantidas artificialmente na ignorância e na falta de escolaridade para melhor poderem ser exploradas. E é uma coisa extraordinária. Quando a gente olha para a história de Portugal, pensa, mas porquê é que as escolhas não foram outras? Porque, de facto, o debate não é antigo. O debate não é recente. Desde o Pombal até ao Passos Manuel e por aí afora, ciclicamente houve quem dissesse a verdadeira riqueza está em educarmos o nosso povo, em aumentarmos o nível de qualificações e em termos um trabalho com alto valor acrescentado.
mais produtivo em cada hora, conseguirmos produzir mais e com mais valor. A questão é que sempre que este dilema se colocou, foi mais fácil às nossas elites políticas e económicas escolher o dinheiro fácil, o rebaixamento do valor do trabalho, porque isso traz proventos mais imediatos. Então, em primeiro lugar, é muito importante descrevermos este estado de coisas, que é para podermos depois todos fazer as nossas escolhas, sabendo o que é que devemos adotar e o que é que devemos rejeitar. E saber que o verdadeiro enriquecimento, que vem da valorização das pessoas, do conhecimento e do território, não é fácil, nomeadamente no início, não é de um dia para o outro. Portanto, essa é uma resposta rápida a dar. Os jovens, hoje em dia, já não precisam de esperar paulatinamente que Portugal convirja com a média da União Europeia, que era o grande objetivo dos políticos de outras gerações. Os jovens apanham um avião e vão para um país da Europa onde rapidamente estão no topo da escala europeia de rendimentos, porque têm qualificações para isso. O que é que nós temos que fazer? Portugal tem que deixar de jogar para o empate, deixar de jogar para esta meta que durante anos, décadas, foi a única que ouvimos de convergência com a média da União Europeia. Ainda o primeiro-ministro atual tinha sempre esse discurso, e querer estar na vanguarda da União Europeia, não em tudo, ninguém consegue estar em tudo na vanguarda da União Europeia, em áreas estratégicas. Essas áreas têm a ver com a economia do conhecimento, desde logo, onde nós podemos dar cartas, temos vantagens comparativas, na descarbonização, em que podemos fazer também, na biodiversidade, no restauro da natureza, em tudo o que é cuidar e alavancar a nossa riqueza natural, num turismo sim e numa plataforma de serviços, como eu disse antes, uma plataforma para uma elite de serviços europeia e atlântica de alto valor acrescentado, ou seja, trazendo sempre mais qualidade e subindo na escala de valor. E para isso tem que fazer essas escolhas estratégicas, e é aí que os jovens, mesmo os jovens que hoje estejam a emigrar, ou que tenham emigrado há pouco tempo, eles regressam ao país não se lhes prometerem uma baixa de impostos agora que pode ser revertida a seguir, ou o que quer que seja. As pessoas regressam e ficam no país, acima de tudo, por causa de um critério que parece imaterial, mas é muito concreto. Se tiverem uma noção de que há uma visão para o país, de que há um caminho para o país. Se as pessoas pensarem, o país ainda não está onde eu quero, mas eu tenho confiança que, com o debate social que se gerou, com as políticas públicas certas, com os governantes certos, o país está a encaminhar-se para daqui a 10 anos termos a nossa economia reinventada numa União Europeia que vai ser diferente, aí as pessoas regressam e ficam, porque têm interesse em fazer parte dessa história. Mas para isso há uma parte essencial que é a qualificação dos portugueses, a qualificação e o acesso aqui, e eu vou pegar principalmente nesse tema, que tem a ver com o acesso ao ensino superior. E por isso aqui eu sei que o LIVRE defende um acesso, ao continuar este acesso como prioritário do acesso ao ensino superior, e a minha questão é quais as estratégias que o LIVRE tem para o acesso ao ensino superior. Isto porque, tipicamente, temos uma divergência dentro da Assembleia da República entre partidos que defendem mais uma estratégia mais direcionada a pessoas socioeconomicamente mais desfavorecidas, ou então outros partidos que acham que é no apoio mais global daquilo que estamos a falar diretamente de propinas, de redução de custos de casas, da habitação, ou seja, mas também aqui pondo as propinas como uma redução, pondo aqui a redução. Qual tem sido, ou onde é que o LIVRE acha que é essencial dar resposta e onde é que é fundamental dar estas respostas? E aqui precisamente um desses setores em que ao mesmo tempo nós podemos qualificar as pessoas e constituir um setor económico de ponta no quadro da União Europeia. Aliás, e até da globalização. E esse é dos dados que Portugal mais tem crescido, que é o acesso ao conhecimento. Repare numa coisa, nós demorámos séculos, não é exagero, a atingir níveis educacionais comparáveis aos dos nossos parceiros europeus. Há 200, 300 anos, Portugal era um país muito maioritariamente analfabetismo e a maior parte dos escandinavos estavam alfabetizados. Mesmo na viragem para o 25 de Abril ainda havia um fenómeno estrutural, um legado do passado de analfabetismo. Fizeram-se políticas de alfabetização, era aí que nós estávamos, quer dizer, uma deputada como Helena Cidade Moura, do MDP-CDE, da nossa
a área política que fez campanhas de alfabetização, era aí que nós estávamos há 50 anos. Já não é aí que nós estamos hoje em dia. A nossa força de trabalho, hoje em dia, é praticamente já toda formada em democracia. Estão agora a aposentar-se as pessoas que começaram a estudar nos anos 60. Daqui a pouco tempo vai ser só gente que tenha começado a estudar depois do 25 de Abril e, passado mais 10 ou 12 anos, vai começar a ser a força de trabalho quase toda ela constituída já no Portugal europeu. Portanto, com escolaridade obrigatória muito mais alta. Agora, chegámos aqui. Em boa medida, o chegar aqui, embora tenha demorado tanto tempo, foi relativamente fácil, porque foi imitar o que os outros fizeram. Fazer mais tarde, mas fazer o que os outros fizeram. Aumentar a escolaridade obrigatória, investir no ensino superior e por aí afora. Agora, como é que Portugal pode dar um passo que já não é de imitação, mas que é de inovação? Nós temos uma proposta que pomos em cima da mesa como um debate que vale a pena fazer, que é a criação de um ano zero universitário e politécnico, um ano zero do ensino superior. Porque, à medida em que os candidatos ao ensino superior, em geral, todos conseguem colocação no ensino superior, podem não conseguir no curso que querem, mas conseguem colocação no ensino superior. À medida em que temos os mais altos níveis de entrada no ensino superior, em que praticamente 50% ou até mesmo mais de 50% dos jovens que concluem o secundário, que estão em idade de entrar no ensino superior, entram no ensino superior, nós podemos dar um salto de inovação aqui, em que o 12º ano, que ainda está na escolaridade obrigatória, já não precisa de ser o funil de acesso ao ensino superior, mas pode ser transformado num ano zero de experiência universitária e politécnica. Claro que gradualmente, dado ainda no início em ambiente secundário, de escola secundária, mas já com convénios e protocolos com as universidades e os politécnicos localizados em todo o território, para que as pessoas já possam ter uma experiência do que é o ensino superior, em que já possam ter módulos de conhecimentos para alicerces de conhecimentos amplos, que são aqueles que vão servir ao longo da vida nas várias adaptações do mundo do trabalho que nós vamos ter ao longo da vida, onde podem estar coisas como, por exemplo, bases de método científico, deontologia, saber identificar o que é um plágio, uma paráfrase, uma citação, coisas que muitas vezes, depois, quando as pessoas entram no ensino superior, é importante que tenham essas bases. Questões que têm a ver com literacia de média, identificar notícias falsas, identificar fidedignidade de fontes, etc, etc. E depois a experiência do ensino universitário e politécnico, que é uma em que as pessoas podem compor o seu currículo com muito mais liberdade. Tudo isso feito... Não sei se já podem, mas... Bem, mas cada vez mais é desejável que possam. Tudo isso feito, o que é que significa? Alguns daqueles estudantes que neste novo 12º ano, que seria já ano zero universitário, não estavam a pensar em ir para o ensino superior, mas fizeram e podem querer ficar. Podem querer ficar e fazer o seu grau académico. Outros, que depois entrem no mundo do trabalho, mas há uma coisa que aí será, acho eu, extraordinária para o nosso país. É que aí toda a gente, a partir do momento em que estamos a fazer isso, toda a gente, todas as famílias, toda a gente do ensino obrigatório já terá tido entrada na universidade, já terá posto os pés numa universidade ou num politécnico. Já não tem aquele estigma, aquela dificuldade social da pessoa que nunca entrou e se calhar tem vergonha de entrar. E talvez, aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50 anos, quando precisar de se requalificar, aí diz, eu gostei de estar lá aquele ano zero. Eu ainda gostava de voltar lá e fazer um curso. Ou então fez mesmo um curso... que não aos 50, porque isso quer dizer uma requalificação muito tardia. Não, mas eu diria ao longo da vida toda. Sim. Porque aí entram outras medidas do livro que também têm a ver com a tal economia do conhecimento e com um mundo de trabalho diferente. Porque o nosso ideal deve ser universidade, e quando eu digo universidade incluo politécnicos também, universidade universalizada. Significa todo o conhecimento para todos, sempre que o desejarem. Sempre à medida do nosso percurso, da nossa vida. Eu agora acho que precisava de completar aquela formação que não tive e que ainda me serviria. E aí entram as nossas outras medidas que têm a ver com, por exemplo, trazer para Portugal os modelos produtivos mais avançados do mundo. É disso que falamos quando falamos de semana de 4 dias.
Porque aí também significa que há um dia livre na semana. E Pode não ser mais significa fácil. parar para ir para a universidade. Significa naquele dia poder fazer formação. Ou quando dizemos que o subsídio de desemprego deve ser alargado. Aquilo que conseguimos fazer para as vítimas de violência doméstica durante esta legislatura, que agora sabemos isso, deixa-nos muito aliviados, que há vítimas de violência doméstica que já têm o estatuto de vítima de violência doméstica e estão a pedir o subsídio de desemprego, dá-lhes liberdade para refazerem as suas vidas e quebrar o ciclo de violência, mas isto também pode servir para quem quer acabar aquele mestrado, para quem quer acabar aquele doutoramento e contribuiu para a Segurança Social, portanto o dinheiro é seu, foi a pessoa que contribuiu, e dizer, eu preciso de 3 meses para acabar a tese. E toda a gente beneficia com isso. Porque, na verdade, quando aquela pessoa acabar a tese e defender o grau, vai voltar ao mercado do trabalho mais qualificada e ganhar melhor. Há estudos que demonstram que é um investimento na educação, porque depois aquilo que sai à frente, seja por a exclusão da pobreza, falámos isso antes de começar a entrevista, seja pela exclusão da pobreza, também pela questão de depois aquilo que retribui à economia é muito maior do que aquilo que o Estado investiu no acesso à sua educação. Exatamente. Passando aqui a outro tema que tem a ver com a sustentabilidade, aqui a pergunta é se o livro tivesse que elencar 3 propostas essenciais para a sustentabilidade, para dar resposta à questão mais, principalmente, ambiente, não sustentabilidade aqui, trocando para ambiente. Quais é que eram as 3 propostas, seja em mobilidade, seja em reconfiguração do nosso sistema energético? Quais é que seriam as propostas que o livro colocaria? Algumas já falámos delas. Quando falamos de reconversão de edifícios públicos para lhes dar uso social, significa que de uma forma muito melhor do que os agentes no mercado privado, nós podemos, por exemplo, definir que um quartel no centro da cidade tem muitas vezes espaços livres, amplos, que estão expostos ao sol. Podem ter quintas de painéis solares, que podem alimentar transportes públicos e que podem fazer ligação entre as casas das pessoas e espaços de co-trabalho ou de teletrabalho. Mas outra proposta também, que é uma proposta que já fizemos várias vezes, ao nível local, ao nível nacional também, a constituição de redes de transporte público baseadas no transporte escolar, que ajudam, os pais e mães e encarregados de educação a não tirarem o carro para a rua todos os dias, porque sabemos que uma boa parte das deslocações, não tenho agora o número exato, mas creio que anda em torno de 20% das deslocações, as pessoas justificam-nas com a necessidade de levar os filhos e as filhas às escolas, às creches, ao jardim de infância e por aí afora, e se houver uma rede de transporte escolar, como outros países no mundo têm, isso significa, se for ponto a ponto, que as pessoas têm a confiança de os miúdos poderem ir com auxiliares de ação educativa para as suas escolas, estes mini autocarros ou carrinhas devem ser elétricos, devem ser alimentados a energia solar e, portanto, também ajudam a descarbonizar as nossas cidades. E depois um investimento bastante grande na agricultura e na utilização das ferramentas da economia do conhecimento na agricultura. Eu gosto muito de dar este exemplo, que é para que fique claro que a economia do conhecimento não é pessoas atrás de ecrãs de computador tratar dados. Significa dar esses dados, por exemplo, às explorações agrícolas, pode significar dados que vêm de satélite, que são tratados pelo Instituto Superior de Agronomia ou por um departamento de agronomia, algures nas nossas universidades e politécnicos. Serem dados, os dados serem dados gratuitamente a pequenas e médias explorações agrícolas, que são muitas vezes de base familiar, às vezes até são pessoas que trabalham e têm agricultura que ou é de subsistência ou é de pequeno rendimento, e de onde se pode extrair rendimento. As pessoas podem ter rendimento que põe as suas famílias a viver melhor, às vezes até podem dedicar-se exclusivamente àquela pequena e média agricultura que é muitas vezes esquecida pela política agrícola comum europeia e que ainda por cima pode mais ser fomentada e ajudada se nós alterarmos a forma como nas nossas cantinas escolares é feita a contratação pública. Hoje em dia a lei... Não só nas cantinas, até a contratação pública em si raramente tem em consideração a questão da sustentabilidade. Basta ser um bocadinho mais elevado que o preço que fica logo fora do concurso, mesmo sendo, por exemplo, sustentavelmente muito, muito melhor. Muito melhor, não é? Porque o que nós temos é que muitas vezes as direções das escolas ou de outros serviços públicos têm que contratar pelo preço mais barato. Isso significa muitas vezes comida de má qualidade, deve nos preocupar principalmente no caso das crianças e dos jovens nas escolas, e que não
e que vem de muito longe, em cadeias de distribuição que também são muito poluentes e que não ajudam os agricultores locais. Ora, é muito melhor se, só para me focar no exemplo das escolas, se as escolas incluírem a questão da comida e dos alimentos no seu projeto educativo. Significa visitar os agricultores, significa as pessoas que estão nas cantinas, que muitas vezes são da família dos agricultores, naquelas terras, naquelas regiões, ensinarem aos miúdos, porque não são só os professores que ensinam, é toda a comunidade educativa que ensina como é que se processam aqueles alimentos. Os alunos também aprenderem a processar esses alimentos e também aprenderem a importância desses alimentos serem saudáveis. Isso, se calhar, sai um bocadinho mais caro, mas dá muito mais rendimento a toda a economia local, nomeadamente no interior, e também ajuda a fixar pessoas no interior. E isso talvez precise de algumas adaptações na lei, precisa de projetos piloto também, e precisa de enquadramentos nos quais o Ministério da Educação e o Ministério da Agricultura conversem um com o outro de forma a potenciar estes projetos. Passando para novo tema, questão da inclusão. Sabemos de uns dados recentes em que diz que Portugal, ao contrário do que estava acontecendo nos últimos anos, em que a diferença salarial a diferença salarial com base no género tinha vindo a diminuir, sabemos que neste último ano voltou a aumentar. É um caso, neste caso, salarial. Mas eu queria focar precisamente na questão da desigualdade de género nas comunidades ou minorias que continuamos a ter em Portugal. O que é preciso continuar a fazer para integrar e para conseguirmos ter uma melhor resposta mais efetiva para dar resposta a esta questão das desigualdades que continuamos a ver, sejam elas desigualdades das comunidades LGBTI, comunidades a nível de desigualdades de género. O livro tem propostas muito concretas a este grupo. Claro, a melhor proposta é nós voltarmos a ter no centro da nossa ação política a erradicação da pobreza como fenómeno estrutural no nosso país. E há ferramentas que são transversais, que ajudam toda a gente e que ajudam mais as minorias porque são as mais prejudicadas. Vou dar um exemplo. Pais e mães solteiros ou sozinhas, com filhos que foram muito afetados, desproporcionadamente afetados por este episódio inflacionário que tivemos. O que o livro fez e conseguiu foi, no Orçamento de Estado para 2023, fazer a majoração dos apoios em sede de abono de família a estas famílias. Portanto, aumentou, se não me engano, em 20%, e esse é um aumento que se prolonga depois nos outros anos, é estrutural, não foi episódico, e nós sabemos que o abono de família é um instrumento já antigo, clássico, mas fundamental para combater a pobreza infantil. E aí, quem já não nasce em pobreza infantil tem condições melhores nos desafios da sua vida, pertença ou não a uma minoria. Já agora o mesmo deve ser dito em relação ao complemento solidário para idosos e ao combate à pobreza entre os cidadãos sénior. Mas eu gostaria de me focar aqui numa medida que está no meio, entre as duas coisas, entre a infância e a senioridade. É a proposta da herança social. O que o livro propõe é que se estude um modelo de herança social no qual seja feita uma conta-poupança em nome de cada bebé a nascer em território nacional e que, vamos dizer, de modo ilustrativo, que seriam 5.000 euros por cada criança nascida em território nacional, para serem levantados, para a pessoa poder aceder a essa conta-poupança entre os seus 18 e os seus 35 anos. Isto significaria cerca de 400 milhões anuais. Não é uma medida, uma política pública de vulto, não é certamente das mais caras quando discutimos agora em campanha eleitoral as propostas que têm sido feitas a nível de outras prestações sociais. Mas teria uma importância muito grande, porque ela, podendo ser financiada por exemplo, certificados de aforro ou por a reintrodução de um imposto sucessório sobre heranças de mais de 1 milhão de euros, ou por uma combinação de ambas as coisas, portanto, uma parte fiscal, outra parte em títulos do Tesouro Português, isso significaria que a pessoa, entre os 18 e 35 anos, teria acesso a uma ferramenta que já não é digamos, de elevação do patamar social, do patamar mínimo, nem é exatamente de elevador social, mas podemos dizer que é de catapulta social. Porque, repare-se, um jovem ou uma jovem que acaba o seu curso e que precisa de comprar equipamento para desenvolver a sua profissão. Se é de uma família rica,
a família compra. Se não é de uma família rica, vai ficar à espera. Não tem... fez o curso do conservatório. Até para desenvolver o seu próprio negócio. É um pianista de talento, mas não tem o dinheiro para comprar o piano. Pode montar o seu próprio negócio. Podem vários amigos juntar-se, cada um deles juntar a sua herança social, montar uma cooperativa, montar uma pequena empresa. E aí, precisamente, fazer um arranjo produtivo local, não é? Entre pessoas que têm talentos e valências diferentes. Porque um é tradutor, o outro é designer, o outro é jornalista, o outro é contabilista, o outro é jurista. E juntam cada um deles a sua herança social e já têm o pecúlio para o capital social da sua empresa. Ou pode dar... pode completar um ciclo de estudos, ou pode sair de casa dos pais, ou pode ajudar a criar a entrada para uma pequena empresa. E isto é particularmente útil precisamente nas minorias. Um jovem de uma pessoa LGBT que há mais, que pode querer fazer a sua vida de forma independente, precisamente para fazer face ao que sabemos que, infelizmente, é muitas vezes a realidade de pessoas de minorias, que sofreram assédio, ou agressões, ou discurso de ódio, Mesmo dentro da própria casa. ou mesmo na própria casa, na família, na comunidade local pequena, e que não têm a independência financeira para poder dar aquele salto na sua vida que lhe dá a independência, que lhe dá a liberdade, que a emancipa e a realiza. A herança social também serve para isso. Sendo, no entanto, uma ferramenta, um instrumento que pode ser transversal. O que nós queremos neste, para deixar claro, e para deixar a fasquia das esperanças no lugar certo, nós queremos, durante esta legislatura, modelizar diferentes possibilidades de herança social. Queremos um Ministério do Trabalho e Segurança Social a trabalhar nisso, queremos um Ministério das Finanças a trabalhar nisso, queremos um grande debate político e um grande debate público acerca desse assunto, para depois poder legislar, para criar esta herança social, porque não tem que só aqueles que têm essa condição familiar que ninguém escolheu, ninguém escolhe se nascer nem pobre nem rico. Há um que se calhar tem aquela sorte dos romances do século XIX, não é? Que é o parente distante, longínquo, que morreu lá do outro lado do mundo e que lhe deixou uma herança. 99% de nós não tem essa sorte, mas 99% de nós são os nossos jovens, as nossas crianças e jovens, que mais tarde merecem uma oportunidade de concretizar os seus sonhos. Uma das questões que, ainda aqui no tema da inclusão, tem a ver com a questão das migrações. Portugal tem optado por uma política de maior portas abertas, à recepção de pessoas que venham de outros países. O LIVRE é a favor da continuação desta política de portas abertas? O LIVRE é a favor de canais legais de migração, tanto à escala nacional como à escala europeia, que dão segurança às pessoas e que afastam as pessoas das mãos de traficantes de seres humanos. E achamos que sim, Portugal, acho que ninguém o nega hoje em dia, nem aqueles que fazem discurso de ódio contra os imigrantes acabam sempre, mesmo esses, acabam sempre a dizer que precisamos, porque está à vista. Portugal tem um problema demográfico, tem um problema económico e Portugal tem uma grande possibilidade, até pelos laços que a história teceu, de estarmos inseridos numa comunidade lusófona que é muito numerosa, que é populacionalmente importante e é muito jovem e que de gente preparada a ajudar, a dar o seu contributo ao nosso país, praticamente desde o dia que chega. Agora, isto tem que ser acompanhado de duas coisas que são muito importantes. Políticas de integração e de acolhimento que sejam elas próprias, enfim, que tenham dimensão, que tenham escala. O LIVRE propôs, por exemplo, aqui no âmbito das políticas municipais em Lisboa, a criação de uma escola no exílio, que seja um ponto de encontro entre a sociedade de acolhimento e imigrantes e refugiados que cheguem. E, portanto, isso significa ensinar a língua portuguesa, significa aprender as outras línguas, quem o deseja aprender. É um ponto de encontro que pode ser para pessoas que acabaram de se reformar. Uma escola que seja quase de aproximação ao nosso modelo, ou seja, que sirva para amortecer este impacto que é serve chegado a de porta de entrada, serve de conhecimento e serve de conhecimento entre pessoas, porque é a melhor maneira de nós depois podermos ser bons vizinhos, tanto quem imigrou como quem está a acolher, é conhecermos melhor. E para isso é criar espaços onde as pessoas se possam encontrar e conhecerem. E a segunda coisa que é necessário é políticas em relação a refugiados e requerentes de asilo que sejam humanas e que também, com estas pessoas,
eu trabalhei com elas muitos anos desde o Parlamento Europeu, são pessoas que chegam às sociedades de acolhimento cheias de vontade de contribuir para esses países. Em tempos já houve uma coisa chamada passaporte Nansen, é aquilo que a gente defende, que seja um passaporte internacional humanitário, com o qual as pessoas podem, se têm esse passaporte concedido pelo Acnur, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e reconhecido pelos países que assinem um protocolo adicional à Convenção de Genebra de Refugiados, acolher estas pessoas, elas já não têm que arriscar a vida no Mediterrâneo, e a verdade é que nós já tivemos pessoas apátridas que chegaram a Portugal com um passaporte internacional humanitário, chamado passaporte Nansen, e contribuíram muito para o nosso país. Um dos casos é o caso de Carlos Gulbenkian, que era arménio, e depois turco-otomano, e que depois era apátrida, e estamos todos muito gratos por aquilo que ele aqui fez e deixou. Continuando na política internacional, ainda que seja que tenhamos que otimizar aqui um bocadinho nesta parte do tempo, a política internacional continuamos com uma grande instabilidade na Europa, agora no Médio Oriente, mas sabemos que isto continua com grande instabilidade também ali na Ásia, em África. Qual é a visão do LIVRE para a questão da paz, para a questão da política internacional? Portugal tem-se posicionado da forma correta, no entender do LIVRE? Nós estamos numa situação de pré-colapso do sistema internacional. E dizê-lo não é ser alarmista. E todos estes conflitos que se têm acendido ou reacendido são, ao mesmo tempo, a causa e o sintoma desse pré-colapso. Porque o que acontece é que quando o sistema internacional deixa de funcionar, e a invasão da Ucrânia pela Federação Russa é um sinal claro que um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas já nem sequer disfarça as suas ambições, não é só imperiais, são anexionistas, significa que depois todos os outros agentes oportunistas à escala global pensam a maneira mais eficaz de eu resolver os meus problemas, que estes autocratas e tiranos pelo mundo acham que são basicamente pessoas de etnia diferente a viver em territórios sobre os quais eles têm reclamações. Bem, aí a maneira mais fácil é através da força e através da utilização dos exércitos e, portanto, de anexação militar. O que é que Portugal precisa de fazer e o que é que Portugal pode fazer numa situação dessas? Em primeiro lugar, ser um defensor do direito internacional e dos seus princípios. Não só por solidariedade com os outros povos. Eu acho que nós somos solidários para com os ucranianos, porque o que está a acontecer à Ucrânia, já desde os anos 90, é uma injustiça. A Ucrânia é um dos poucos países no mundo que prescindiu de ter um arsenal nuclear em troca de respeito pela sua integridade territorial, e esse ato de uma enorme nobreza, de uma enorme elevação foi traído, e nós sentimos isso. Também não é só porque temos muitos ucranianos em Portugal e conhecemos, e é uma comunidade que respeitamos e admiramos, mas também é porque nós somos um país que é médio à escala europeia e que é pequeno à escala global. E, portanto, se o sistema internacional colapsar de vez, os países médios e pequenos são as primeiras vítimas. E, portanto, também é interesse próprio nosso. E depois, qual é que é o outro passo que Portugal deve dar? Portugal deve ser um elemento liderante na União Europeia. A União Europeia é a forma, o projeto europeu é a forma destes países médios e pequenos terem uma palavra a dizer no mundo. Porque, na verdade, a União Europeia é constituída, como se costuma dizer, por países pequenos e países que ainda não perceberam que são pequenos. Mas o que é uma Alemanha, o que é uma França à escala global quando comparadas com uma Índia ou uma China? São países pequenos. A única maneira de nós, europeus, termos uma palavra a dizer no que vem aí no mundo, seja bom ou seja mau, e aparentemente não está com grande cara, é aprofundarmos o projeto europeu, democratizarmos o projeto europeu, e Portugal deve ser, digamos, um criadouro de ideias para o projeto europeu. Essa resposta. Última pergunta, e assim que vamos acabar a nossa conversa, é com o tópico da democracia. Estamos muito perto de fazer 50 anos do 25 de Abril e estamos provavelmente numa eleição que poderá vir a trazer o menor número de jovens novamente. Já a última foi quando a data da eleição, com o menor número de jovens no Parlamento, não na média de idades, mas com o número de jovens representados no Parlamento ser o menor de sempre. Como é que podemos, ou seja, reconfigurar? O que é preciso reconfigurar na democracia?
quais são os perigos que temos aqui, que temos de olhar normalmente para a democracia, para a salvar, muita gente tem usado este termo de a salvar, mas para termos uma democracia que sirva aos cidadãos, que na prática é isso também que deve responder a democracia. Sim, vamos comemorar os 50 anos do 25 de Abril, toda a gente fala disso. É uma comemoração que é ao mesmo tempo feliz, porque foi o dia mais perfeito da história de Portugal, não é? Amanhecemos com ditadura, polícia política, presos políticos, uma guerra colonial, matar gente, jovens que iam daqui e a matar gente que queria só a sua independência, uma ditadura, e no final dessa tarde já se sabia que tudo isso ia acabar e tinha que acabar, com pouco derramamento de sangue, evitando uma guerra civil. Poucas vezes tivemos momentos tão felizes na história de Portugal. Agora, cada vez mais acho que temos que juntar essa comemoração a uma comemoração que não é tão feliz e que não é tão fácil, que está aqui ao virar da esquina, que é dos 100 anos de quando perdemos a Primeira República. Perdemos porque a Primeira República estava muito aquém de ser perfeita. Os políticos da Primeira República estavam muito aquém de ser perfeitos e foram bastante irresponsáveis. E também houve um grande grau de distração de toda a gente, porque ninguém achava que estava a perder. Ninguém, naquele dia 28 de maio de 1926, que vai fazer 100 anos daqui a 2 anos, acordou a pensar, acabou a Primeira República. Não, na verdade, não se aperceberam disso logo. Havia promessas de políticos de que o Parlamento iria ser reativado em breve. Havia até alguns velhos republicanos que estavam no golpe do 28 de maio e que davam garantias de que a República iria ser preservada. Havia muita gente que utilizava mal a palavra ditadura e utilizava a palavra ditadura para se referir aos governos da época, um bocadinho como hoje em dia nós temos muita gente nas redes sociais que sai muito facilmente com a ditadura do politicamente correto ou a ditadura do já não se pode dizer nada. São pessoas que já ou não sabem ou já não se lembram do que é viver em ditadura. E a verdade é que quando perdemos a Primeira República, depois quando o pessoal começou a acordar, fez uma revolta no Porto 9 meses depois, em fevereiro de 27, e aí foram massacrados. Houve um massacre, houve 80 mortos, houve centenas de feridos. E passados uns dias, Lisboa quis revoltar-se também, seguindo o exemplo do Porto, e houve outra vez dezenas de mortos e centenas de feridos. E aí já era tarde. E aí ninguém estava à espera que aquilo fosse durar 48 anos. O meu pai, eu fui um filho tardio, o meu pai nasceu em 1929 e a minha mãe em 1931. Nasceram em ditadura, cresceram em ditadura, tiveram filhos em ditadura, casaram em ditadura e já praticamente na minha idade é que viram a democracia pela primeira vez. A minha mãe tem hoje 93 anos. Metade da vida dela foi em ditadura. Nós nunca sabemos, quando perdemos a democracia, quanto tempo é que vamos ficar sem ela. E, portanto, qual é que é a melhor maneira? É não a perder. É não a perder. Desde logo é ver os exemplos que nos permitem dizer que não é exagerado dizer que precisamos de a salvar. Não é preciso irmos 100 anos atrás, não é preciso irmos a quando o fascismo invadiu a Europa, é olhar para os Estados Unidos. Nós já tivemos um presidente dos Estados Unidos, uma das democracias mais antigas em funcionamento do mundo e mais fortes, e mais ricas, e mais poderosas, e aquele presidente só saiu do poder depois de escaqueirar o Capitólio. Olhamos para o Brasil, nosso país irmão, e um presidente só saiu de lá depois de terem defecado no Palácio do Planalto. E olhamos para a nossa União Europeia, onde há um exemplo muito mais inquietante, porque um governante mais competente e mais inteligente não precisou de partir nada para nunca mais sair do poder. Foi mudar as leis eleitorais, foi mudar a Constituição, foi esvaziar os tribunais, foi expulsar universidades, foi fechar jornais, estou a falar da Hungria, e hoje em dia não se vê como é que algum dia Orbán sai do poder. E, entretanto, no meio disso tudo, também dizia que vinha para combater a corrupção, como alguns dizem, e o pai dele é um dos homens mais ricos da Hungria, não era antes, mas agora, depois do filho ser primeiro-ministro... Tipicamente as ditaduras também trazem essa parte. O genro é um dos homens mais ricos da Hungria, o irmão é um dos homens mais ricos da Hungria, até os amigos lá da aldeia são dos homens mais ricos da Hungria, mas os outros não são. Porquê? Também porque o discurso sobre a corrupção está todo mal feito. Faz-se um discurso sobre a corrupção, que é um discurso típico de países que já desistiram de combater a corrupção e depois falam só de investigar, condenar e punir. Basicamente os políticos são todos uns malandros. Nós temos que investigar alguns desses, apanhar alguns dos que investigamos e punir alguns dos que apanhamos. Mas isto é um discurso de quem desistiu de erradicar o fenómeno da corrupção. Se nós olharmos para os países como a Dinamarca ou a Nova Zelândia, que estão mais alto nas tabelas dos países menos corruptos do mundo... Tem a ver com a parte de educação também. Tem a ver com a prevenção da corrupção.
Eles não estão o tempo todo a falar em duplicar penas, porque eles o que querem impedir é o ato corrupto de acontecer. E então o que é que fazem? Contratação pública que é acompanhada pelos cidadãos, que é acompanhada por peritos independentes. Processos de execução de grandes projetos de financiamento tipo PRR, que são transparentes desde o início. E com tudo isso evita-se que chegue sequer a haver o ato corrupto. O ato corrupto é impraticável ou inconcebível. E é aí que eu digo, elevando os nossos patamares em termos de Estado de Direito, de democracia, de direitos fundamentais, sendo mais imaginativos, mais criativos, nós não salvamos a democracia dizendo que estamos contentes com a democracia como ela está. Nós salvamos a democracia dando ideias que demonstrem que queremos o melhor para a nossa democracia. E estamos a desaproveitar os 50 anos do 25 de Abril. Nós temos que aproveitar os 50 anos do 25 de Abril para um grande debate nacional em que vamos ser francos e honestos com as pessoas e dizermos sim, a democracia tem problemas, como é que nós os podemos resolver para ela ficar muito melhor. E com isso nós vamos esvaziar os populistas que vivem o tempo todo a fazer o discurso do ódio e da divisão apenas para trazer para Portugal aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil e na Hungria. E nós temos que dizer aos nossos concidadãos, vocês não querem certamente passar por aquilo que os outros passaram, não querem dividir famílias, não querem que amigos se deixem de falar, não querem ter instituições despedaçadas ou esvaziadas. Portugal está no seu melhor quando é construtivo, quando é cordial, quando se tem respeito mútuo. Basta pensar na maneira como nós ultrapassamos crises em conjunto. Às vezes nós nem olhamos para isso e não sentimos o orgulho que devíamos sentir. Portugal, durante a pandemia, foi um país extraordinário. Nós fomos todos vacinar-nos para proteger os nossos vizinhos, os nossos velhotes, os nossos avós. Porquê é que isso não acontece em mais momentos, nós conseguir ter esse desígnio de conjunto e de articulação e de cooperação porque este discurso, em prol nacional? Porque este discurso do respeito mútuo, da boa educação, da cordialidade, da convivialidade, ele é pouco feito e quando é feito dizem que é frouxo, que é fofinho e basicamente menosprezam esse discurso. Este discurso salvou vidas na pandemia. Se nós hoje em dia tratássemos a habitação como tratámos a pandemia e disséssemos há uma emergência, temos que nos unir todos, temos que fazer as coisas mais rápido, isso é um dos desígnios destes painéis que estão aqui à frente e é isso que nós também queríamos com estes painéis. Rui, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela oportunidade de debatermos aqui e trazer temas que acho que são importantes para os jovens. Obrigado a todos, acompanhem-nos ao longo dos próximos dias. Obrigado, Rui. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.